Gente, voltando à nossa live, que tá muito boa, muita informação nova, muita informação importante, né, pra vocês. Que bom, que bom. Gente, aproveita que essas lives não ficam salvas, hein? Então vamos lá. Deixa eu esperar aqui meu amigo entrar pra gente retornar aqui as perguntas, tá bom? Então, olha, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, podem ir mandando, que agora é o momento, tá bom? Deixa eu ver se ele já entrou. Eu acho que ainda não. Então, deixa eu esperar ele aqui entrar. Cícero, entra, por favor. Vamos lá. Bom, deixa eu ver se eu vou respondendo aqui algumas perguntas antes dele entrar. Tem uma pergunta que é o seguinte. Se o som, ele é para a terapia sonora, é para ser utilizado a noite toda. É interessante, né? Porque, na verdade, esses aplicativos que os pacientes usam para dormir, ele vai ficar ligado a noite toda, tá? Então, é até importante, porque tem gente que acorda no meio da madrugada, vai até no banheiro às vezes, e aí ela acaba não ficando no silêncio. Então, isso acaba ajudando, tá bom? Outra questão também. Uma pessoa perguntou, passo o dia inteiro sem sentir o zumbido. E ao acordar, eu percebo ele. E o resto do dia... Ai, Cícero entrou. E o resto do dia a pessoa diz que fica zumbido, né? E que só percebe ao acordar. Na minha visão, tá? Vamos esperar ele aqui entrar. Olá! Oi, e aí, quanto vamos tempo? voltar. É verdade. Ó, o Hector tá aí, ó. Então, Professor Hector. Ó, o Cícero, teve uma pessoa que perguntou assim, que ela passa o dia inteiro sem perceber o zumbido, e daí ela só percebe ao acordar. Certo. Na minha visão, eu acredito que precisa ser investigado a questão do bruxismo. Sim. A questão também se ela tem acordado com dor na cervical. Sim. A relação dessa questão cervical também relacionada ao zumbido de manhã. E eu penso também num sono não reparador. O que você pensa aí nesse caso? Os distúrbios do sono, eles podem realmente causar alterações de manhã. Principalmente, o que os distúrbios do sono podem fazer? Eles podem causar processos inflamatórios o processo inflamatório do paciente que tem distúrbio do sono, ele acontece nas 24 horas do dia, mas ele é principalmente à noite e de manhã. Então, por isso que uma das características do paciente que tem problemas do sono é ele ter alteração da pressão arterial no decorrer da noite. Então, a gente que trabalha com sono, normalmente a gente pede aquele mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. E esses pacientes, ao contrário de quem não tem distúrbio do sono, esses pacientes eles têm pressão maior dormindo do que acordado. O normal, o esperado é ter pressão maior acordado do que dormindo. E aí, o que acontece? Se você tem um distúrbio do sono, você vai acordar com a tua pressão arterial mais alta, processo inflamatório, né? Então, isso pode ser uma das causas também. É interessante ela investigar o sono também. Perfeito. Perguntaram também, eu só não estou falando o nome, porque eu anotei da live anterior. Então, a pessoa perguntou assim, e os carboidratos de baixo índice glicêmico? Porque você tem carboidratos complexos e carboidratos de absorção rápida, né? E os de absorção lenta. Então, o que acontece? Se você tem carboidratos, por exemplo, você vai comer uma fruta ou comer o doce daquela fruta. Quando você come a fruta, aquele açúcar ele entra mais lentamente do que quando você come um doce daquela fruta que tem muita sacarose. E o que acontece? Quanto mais rápido o açúcar entra, maior o pico da insulina, porque o organismo da gente ele é programado para não virar diabético. Então, quando você come uma coisa muito açucarada, um doce, libera uma quantidade muito grande de insulina para proteger o teu corpo. Só que aquela insulina em excesso acaba comendo aquele carboidrato de uma vez.
e aí você tem uma hipoglicemia depois de 2, 3 horas. Por isso que algumas vezes, quando se investiga zumbido, se faz a curva de glicose e de insulina de 3 horas ou de 5 horas. Então, para que você tenha um metabolismo mais constante de carboidrato, o ideal é comer carboidratos de absorção mais lenta, que são pão integral, arroz integral, macarrão integral, coisas que têm menos açúcar e que têm uma absorção mais lenta do que os de absorção mais rápida. Então, lógico que acaba sendo melhor, né, Cícero? Mais saudável. Tá. Então, tem gente que perguntou assim, comer pizza à noite? É porque pizza ninguém come todo dia, né? Pizza eu não vou nem dizer, porque pizza é carboidrato. Né? Eu não vou dizer que eu nunca comi, mas o ideal é você comer mais cedo. Se você dorme, come 8 horas, 9 horas da noite, você vai dormir lá para as 11. Não tem problema. Okay. Agora, você vai... Porque ela, como eu falei, ela altera um pouco o relógio biológico. Mas 2 horas depois você já metabolizou. Agora, você vai dormir 11 horas, aí 15 para 11 você liga para o delivery e pede uma pizza. Né? Então, aí não... Então, assim, é só programar direitinho o horário de comer. Perfeito. Alguém perguntou, fale um pouco do triptofano. O triptofano, ele é um aminoácido que ele é um precursor da serotonina. A serotonina, para quem é leigo, vou falar em termos gerais. A serotonina é a substância do bom humor, da satisfação, junto com a dopamina também, claro, né? Então, o que acontece? Como muitas pessoas que têm insônia e também pessoas que têm zumbido têm alterações na serotonina, o triptofano acaba ajudando, né? Porque o triptofano é como se fosse o tijolo para produzir a casa. A casa é a serotonina e o triptofano é o tijolo. Sem o triptofano você não produz a casa, não produz a serotonina. Então, ele acaba ajudando. O que acontece é que alguns pacientes usam o triptofano, mas o problema deles está na enzima que transforma o triptofano na serotonina. Precisa uma máquina dentro do nosso corpo, que é chamada de enzima, que transforma o tijolo na casa. Se a pessoa tiver um problema nessa máquina, ela pode ter tijolo à vontade, que ela não vai construir a casa dela. Então, não adianta só, às vezes, se a deficiência da serotonina for por falta de triptofano, beleza. Mas se for por alteração na enzima, não vai corrigir. Perfeito. Teve também uma pergunta sobre a relação, né, dos dentes, no caso, assim, retirar o siso e acabar surgindo o zumbido, né? Eu recebo muito esses pacientes no consultório porque tem uma relação da via somatosensorial, né? Perfeito. Então, neste caso, tem que ter sempre o otorrino, sempre o fono para fazer os exames audiológicos, mas também verificar também a presença do profissional, de um dentista especializado e também, de repente, um fisioterapeuta que possa ver se tem outras conexões somáticas aí relacionado com o zumbido. Relação com a coluna cervical e zumbido, né? A gente já falou que sim, existe, tem que ser investigado, otorrino, fono e fisioterapeuta especializado para fazer o exame aqui dessa parte. Ô Cícero, perguntaram aqui quais são os chás que são interessantes para relaxar ou para induzir o sono. Fala muito do mulungu, tem outros também, né? Olha, a única coisa que eu peço é que vocês leiam o rótulo do chá. Geralmente compro o chá já meio pronto, né? Então, assim, só não pode ter cafeína. Tá? E são chás escuros, né? Os chás escuros. Então, vira a caixinha do chá, lê o rótulo, tem cafeína? Evita. Não tem cafeína, é um chá com substâncias relaxantes, maracujina. Aí eu não sei muito bem, porque eu não tenho o hábito de tomar chá. Mas se é um chá que você toma e ele relaxa, te relaxa, acelera a deflagração do sono, ótimo. Evita só chá escuro, porque eles têm cafeína. Lembrando também, Coca-Cola, Guaraná, chimarrão. Gente, o pessoal que mora no Rio Grande do Sul sofre, né? Porque eles tomam muito chimarrão, né? O dia inteiro. Então, realmente, eu
Eu já tive contato com algumas pessoas e eu vejo como realmente o consumo é alto. O que que tem no chimarrão que eu não sei? O que que tem? Eu nunca tomei chimarrão, não sei o que que Eu tem. O que também que nunca tem? tomei. Ele tem aquela erva, né? Que eles colocam junto com aquela água quente. E daí, aqueles produtos todos têm cafeína. E eles tomam Ah, o dia tem inteiro. cafeína? Tem cafeína, exatamente. Não Ô, sabia. Cícero, perguntaram sobre óleos essenciais. Você tem algum Sim. conhecimento, assim, se, por exemplo, óleo essencial de lavanda? Tem um grupo alemão, que eu já li alguns trabalhos deles, publicados no PubMed, que eles falam sobre a importância do óleo de essencial, muitas vezes relacionado à lavanda, especificamente. E eles também compararam dois grupos. Um grupo que tomava o clonazepam e um grupo que tomava a cápsula de lavanda, que eu Sim. esqueci o nome comercial. E eu acho que era 0,25 de clonazepam e uma cápsula de lavanda. Aí eles fizeram o questionário antes e depois da ansiedade e da qualidade do sono e eles viram que praticamente os dois grupos foram iguais. Você tem algum conhecimento de algum estudo falando sobre a cápsula de lavanda, óleo essencial? Olha, é muito falado, mas para falar a verdade, eu nunca vi um estudo científico assim que cravasse um estudo científico bem feito. Eu nunca vi. Tem relatos, tem até alguns estudos, descrição de casos, estudos observacionais, mas assim, eu nunca vi um estudo que nos mostrasse num congresso, alguma coisa em discussão, que firmasse totalmente o uso disso. Então, assim, o que eu costumo dizer para as pessoas, olha, se te faz bem, se você se sente bem, mal não vai te fazer isso aqui. Então, se te ajuda a dormir, ótimo. Perfeito. Tem um seguidor que ele falou assim, ele só percebe o zumbido quando ele vai dormir. Então, provavelmente, o dia inteiro ele não percebe. Provavelmente, né, Cícero, é a relação com o quarto silencioso, né? Sim, sim, provável. Manda ele vir morar aqui no Piauí, que aqui ele não vai dormir em quarto silencioso nunca. Ó, Aldenia Martins falou que usa óleo essencial de lavanda e tem ajudado bastante. Então, Ótimo, se continua. ajuda, não é? Eu acho Continua. que tem que continuar mesmo. Cafeína, a Simone, minha querida, perguntando: cafeína contribui com o processo de ansiedade? Sim, a cafeína ela é altamente estimulante. A ansiedade, o que que é? É como se o teu corpo tivesse num ritmo sobreacelerado. Ele está mais do que um estado de alerta maior do que o que a gente deveria ter. Todo mundo tem que ter um estado de alerta, né? Para você se proteger dos perigos do dia a dia, para você ter atenção, para você ter tudo. Agora, o ansioso é aquela pessoa que é hiperalerta. E a cafeína, ela, assim como a adrenalina, assim como outras substâncias estimulantes, ela acelera ainda mais isso. Ela é altamente estimulante. Perfeito. Annelise, e sobre usar o Zolpidem como indutor do sono? Bem, o Zolpidem é uma droga que a gente usa muito para tratar insônias iniciais. Primeiro, tem que ficar claro que a medicação, o uso de tratamento, o tratamento padrão para a insônia é a terapia cognitivo-comportamental. Só se admite o uso de medicação em insônia em pacientes que têm um tempo total de sono menor do que 5 horas. Isso para medicação para dormir, eu estou dizendo. É óbvio que se o paciente tem insônia e tem uma síndrome das pernas inquietas, ele tem uma insônia e tem uma outra doença que merece tratamento, você vai usar remédio para aquela outra doença, não para a insônia. Para dormir, apenas pacientes que têm um tempo total de sono menor do que 5 horas. E aí, você tem que caracterizar qual é o tipo de insônia que ele tem. É a dificuldade para iniciar o sono, é a dificuldade para manter o sono durante a noite, ou é um despertar precoce, que é aquele paciente que dorme, acorda 4, 5 horas e não consegue mais dormir. O Zolpidem, ele atua durante 4 horas aproximadamente. Então, o que acontece? Eu recebo muitos pacientes no consultório, tá? Que esses pacientes, o que acontece? Eles têm, vamos dar um exemplo, o paciente que dorme 10 horas da noite e assim, doutor, durmo 10 horas da manhã, quando dá 3 horas da manhã, acabou o meu sono. E eu estou tomando esse remédio aqui para dormir, o Zolpidem. Não faz sentido.
Por quê? Porque o Zolpidem ele vai tomar antes de dormir, às 10 horas da noite. Então, na hora que ele toma, ele vai atuar até 2 horas da manhã. Só que o problema, a falta de sono do paciente, começa depois que acaba o efeito do Zolpidem, às 3 horas da manhã. Então, o Zolpidem ele tem que ser usado só para quem tem problemas para iniciar o sono. Ele é um tratamento para insônia inicial. Tá. Insônia de manutenção ou insônia de final de noite, o Zolpidem não atua. A não ser uma composição específica do Zolpidem, que é o Zolpidem de liberação lenta ou prolongada, que é uma outra constituição. Geralmente é só usado pelos médicos do sono, porque os outros não têm tanto conhecimento disso. Ô Cícero, no caso, porque assim, a pessoa que fala que tem dificuldade de pegar no sono, é mais fácil de orientar, né? Evita pensar em problemas, faz uma meditação, procura fazer respiração diafragmática, relaxa, não fica no celular. Agora, essas pessoas que têm dificuldade de manter, por exemplo, acorda naquele horário da bruxa. Não tem horário da bruxa, que é 3 da manhã? Que falam... O pessoal fala 3 horas da manhã, horário da bruxa. Sim. O que você recomenda? É o quê? É dormir mais tarde? Ou então, assim, acordou... Eu sei que uma coisa que não é boa é ficar olhando no relógio o horário. Sim, a pessoa fica lá porque gera ansiedade. Não é verdade? Mas, assim, o que dá para fazer? É, de repente, assim, eu vou respirar um pouco, vou tentar manter minha calma e dormir. O que mais dá para fazer de orientação para esses pacientes? Primeira coisa é investigar a causa. Por que ela está acordando? Né? Quais são as possíveis causas? Olha, a insônia de começo de noite, a principal causa é ansiedade. Pode ter também síndrome das pernas inquietas, que é muito comum, que é aquele desconforto, uma fadiga, um cansaço que as pessoas sentem nas pernas e que geralmente alivia com alongamento. Então, o que acontece? A pessoa vai dormir, ela não sente nada nas pernas. Eu brinco que ela nem lembra que tem perna. Na hora que vai dormir, começa a dar aquela formigamento, aquela dormência nas pernas. É muito comum isso também na insônia de começo de noite. Outra causa, medicamentos. Alguns medicamentos, como medicamento para refluxo, para Parkinson, medicamento para tratar hipertensão arterial, corticoide, né? São causas de insônia medicamentosa de começo de noite. Geralmente está aí. É uma ansiedade, é uma má higiene do sono, excesso de luminosidade, né? Fazendo atividade física muito próximo ao horário de dormir, alimentação inadequada, próximo ao horário de dormir, alimentação irregular, ansiedade, síndrome das pernas inquietas. As insônias de manutenção, que é aquela que a pessoa acorda, tem um sono picotado, acorda, dorme. A grande maioria são por distúrbios do sono. Apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, bruxismo, fibromialgia também dá muito isso, né? Que são aquelas dores. Fibromialgia, para quem não sabe, o pessoal leigo que está acompanhando, são pessoas que têm dores musculares generalizadas e que assim, tem muita relação com o status psicológico, etc. Então, as insônias de manutenção são mais relacionadas a distúrbios do sono. E a insônia de final de noite, a principal causa é depressão. Depressão, foi o que você falou. E no caso, então, no caso, acordando no meio da noite, o que você recomenda? Além assim, não fique olhando no relógio. O que ele pode fazer para voltar? Não pegar no celular, tentar relaxar um pouquinho, não ficar pensando que não vai dormir. E aí, às vezes, a pessoa desenvolve um pensamento negativo que ela já acha que se acordar não vai dormir. E aí é que a terapia cognitivo-comportamental vai atuar. Vai tirar essa alça, né, que fica realimentando o problema dela, né? Tem até estudos mostrando pessoas que no dia a dia ela fala assim o tempo inteiro, eu não durmo bem, eu durmo mal. Como isso influencia também na qualidade do sono dela. Eu já vi um especialista comentando isso. Tem outra pergunta aqui. Tá. SB Castro. Se o zumbido é só pelo bruxismo, aquelas placas que as pessoas usam para dormir acaba diminuir com o zumbido? Olha, eu que tenho uma experiência com essa questão de DTM, bruxismo, né? Que não, bruxismo não é uma DTM, mas tá dentro de um globo aí. Pode sim diminuir, tá bom? Agora, não é garantia de que o zumbido ele pare, tá bom? Porque às vezes existe aí circuitos aí do sistema nervoso central que foi realizado um network assim pesadíssimo, mas que às vezes
tratando essa parte periférica, dá para diminuir o volume dele, tá bom? Ô Cícero, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: um ronco alto. Aliás, antes eu quero saber se toda pessoa que tem apneia ronca, ou tem pessoa que tem apneia e não ronca, eu tenho essa dúvida. E, no caso, um ronco alto, ele pode chegar até quantos decibéis? E se o ronco alto, muito alto, ele pode dar perda de audição? Tá. A questão dos ronco e apneia, a grande maioria dos pacientes que tem apneia, eles roncam. Mas nem todo paciente que ronca tem apneia. Tá? É como mas se todo fosse... que tem apneia vai roncar. A grande maioria, não todos. Porque é o seguinte, vamos imaginar que a gente tem dois tipos de apneia. A gente tem a apneia obstrutiva, que o que é a apneia obstrutiva? O cérebro da gente manda a gente respirar, só que o ar, ele interrompe na garganta. A grande maioria das apneias, 93% aproximadamente, o problema está aqui. Esses pacientes geralmente iniciaram o quadro roncando, não cuidaram e aí desenvolveu a apneia mais na frente. Então, o paciente que tem apneia obstrutiva, repito, 93% dos casos, a grande maioria ronca. Praticamente a totalidade. Pacientes que têm apneia central, que é em torno de 5 a 7% dos casos, o problema está no centro respiratório. O cérebro é que não está dando comando para ele respirar. Então, esse tipo de paciente geralmente não ronca. Você diferencia um do outro pela polissonografia. Certo? Certo. Tá. A segunda questão da intensidade do ronco. Tem ronco de 80 decibéis aí. Tem ronco altíssimo, de intensidade alta. É óbvio que a exposição, aí depende, a gente sabe que 80 decibéis é lesivo para a audição. Aí vai depender da proximidade que a pessoa está, da exposição que ela está ali, né? Mas qualquer intensidade acima de 80, a gente sabe que pode dar lesão auditiva. Eu te confesso que eu nunca li um artigo de uma perda auditiva induzida pelo ronco, até porque é difícil de você isolar os outros fatores, né? Exatamente. Da apneia, por exemplo, que a gente já sabe que pode levar. É difícil de isolar. Tá. Uma pergunta do Arnaldo Cunha. O Zolpidem, tomando por longo período, pode fazer mal? Pode. O Zolpidem não é tão maléfico para a saúde como os benzodiazepínicos, mas já existem estudos que a longo prazo, anos de uso, ele pode também dar dependência, dar tolerância, né? Então, ele tem alguns efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais mais comuns são as parassonias, que são sonambulismo, pesadelos, né? Isso podem acontecer com o uso do Zolpidem. Tá. Annelise, o que ele acha do Biologix, é isso? Para o diagnóstico de apneia? O Biologix. Tá. Tem alguns aparelhos novos, porque é o seguinte, o que acontecia? Existia, antigamente, a gente só fazia diagnóstico de apneia com a polissonografia hospitalar. Então, o cara tinha que ir para o hospital dormir. Só que a demanda é tão grande e não tinha leito para todo mundo. Então, começaram a surgir aparelhos portáteis que são feitos na casa do paciente. Então, você tem vários tipos de polissonografia, desde o tipo 1 até o tipo 4. E agora, foram lançados recentemente novos aparelhos que eles fazem um monitoramento mais simples, né? Mas que, para desafogar a demanda que tem, eles são muito bons. Eu uso um aparelho praticamente que é utilizado mesmo no hospital, só que ele é feito domiciliar, para não ocupar leito hospitalar. Agora, com essa época de Covid, para o cara não ter que ir para o hospital, se expor a infecção no hospital, alguma coisa assim. Mas esses dispositivos mais novos, eles ainda precisam de mais tempo para... já tem trabalhos científicos, mas são muito promissores. Certo. Annelise, quem acorda a noite toda tem um sono fragmentado, mas vai dormindo de novo. Acho que ela quer saber, não sei se o que é que causa ou o que é que pode ser feito, né? Aí é aquela história da insônia de manutenção. Tem que investigar o que é. Provavelmente ela tem algum distúrbio do sono
que esteja causando isso aí. Certo. Alguém perguntou aqui qual o melhor horário para tomar os antidepressivos, se é de manhã ou à noite. A grande maioria dos antidepressivos, eles podem causar insônia, tá? Não todos. Tem antidepressivos que ajudam o sono, mas são a minoria. A maioria atrapalha o sono. Então, a maioria dos antidepressivos, o melhor é usar de manhã. Em alguns pacientes que sentem sono, aí a gente pode passar para a noite. Mas tem, por exemplo, a paroxetina, que é um antidepressivo que eu uso muito. Esse dá sono. Então, esse eu já sei que dá sono, eu já passo à noite. Mas, por exemplo, a fluoxetina, ela dá uma aceleradazinha no coração, entendeu? Essa eu já passo sempre de manhã. Perfeito. Gente, eu acho que a gente terminou aqui as perguntas. As minhas também, acho que foi. Meu Deus do céu, eu acho que eu exigi muito de você, não foi, Cícero? Foi nada, eu agora vou acabar a live, vou acabar de tomar o vinho da live anterior. Tranquilo. Gente, vocês gostaram? Eu adorei! Eu amei essa live, eu gostei muito. Ó, se vocês puderem... Ó, a Anelisa está perguntando da venlafaxina. Venlafaxina é um dos antidepressivos que pode causar insônia. Então, use de manhã após o café da manhã. Não use em jejum, use após o café da manhã. E se porventura ela te der sono, que é uma raridade dos pacientes, aí você pode passar para a noite. Mas geralmente a venlafaxina muito melhor de manhã. Perfeito. Ai, tô adorando, ó, coração aqui para agradecer, que a gente respondeu as perguntas. Muito bom. Ah, tem uma perguntinha aqui, peraí, do Tedeschi. Distúrbios do sono podem causar perda de audição. A gente comentou lá no início, na outra live, que a apneia, né, pode dar realmente a perda de audição e aí, por tabela, pode gerar um zumbido. Gente, quem puder printar a tela para postar nos stories, marca a gente, porque a gente precisa divulgar as nossas lives para ajudar as pessoas que têm zumbido, principalmente, tá? Porque o meu intuito principal é passar informação correta, baseada em evidência, com grandes especialistas, para as pessoas que têm zumbido, tá bom? Agradeço muito, meu amigo Cícero. Cícero, como é que tá aí? É sempre quente o ano inteiro? Aqui é quente ou muito quente. Só tem essas duas opções. E o pessoal tá usando máscara aí? Como é que tá? Tá todo mundo usando máscara. A gente já passou do pior momento aqui. Os casos estão mais no interior, a capital já está mais controlada, mas o pico já passou. Mas a gente vai ter que viver com isso aí, pelo menos até o final do ano. Vai sim. Eu queria convidar as pessoas que são seus seguidores para me seguir no Instagram. A gente sempre tem conteúdo de sono, tá? E quem gostar de vinho também tem conteúdo de vinho também, com moderação. E tem as lives de vinhos, ficam gravadas, mas a gente tem muito conteúdo de sono. Eu convido vocês aí a acompanhar também. E obrigado, Karina, pelo convite, foi ótimo. Gente, foi maravilhoso! Eu amei essa live. Vou deixar aqui, ó, meu abraço grande para você. Vamos ver se a gente se encontra pessoalmente aí daqui a um tempo. Na hora que tiver os congressos, a gente se encontra sim. Beijão, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada por estar aqui prestigiando, fazendo pergunta, aprendendo com a gente. Eu também aprendo muito nas lives, tá bom? Obrigada. Beijo grande a todos e boa semana. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.